É impossível você não saber quem foi ele. Ele foi considerado herói. Ele foi considerado um dos brasileiros mais importantes no combate à corrupção, corruptos aqui no nosso país. Onde ele chegava, havia festa. Onde ele chegava, ele era muito bem recebido. De fato, esse Sérgio Moro, ele se transformou de um juiz lá na capital do Paraná, Curitiba, em uma figura nacional, em uma figura gigantesca, um verdadeiro herói. Quando Sérgio Moro ele começou a liderar aquilo que ficou conhecido como a Operação Lava Jato, nós brasileiros, literalmente falando, figura de linguagem, nós sim tivemos a nossa alma, o nosso espírito lavado. Porque finalmente, ao que tudo indicava, dessa vez, corrupto, patife, os chamados criminosos de colarinho branco estavam indo para a jaula. Estavam tendo que sentar lá no banco dos réus, ser interrogado, ter que responder perguntas e depois iriam parar lá dentro da jaula. Aquela mística que sempre houve aqui no nosso país, de que jaula, presídio, prisão, pense o nome que você quiser, era apenas para negros, favelados, para pessoas pobres, enfim. De repente, aquele sujeito, o tal do Sérgio Moro, ele estava colocando abaixo, ele estava dinamitando essa mística de que presídio, jaula, é apenas para negros, favelados, pobres e tal. Finalmente, nós estávamos vendo, repito, patife, vagabundo, de colarinho branco, do altíssimo escalão, em todas as áreas, política, empresarial e outras, sendo colocados lá no banco do réu e depois sendo colocado no camburão e daí sendo despachado para ver uma jaula de perto e principalmente ver uma jaula por dentro. Brasília, 30 de março de 2017. Local, aeroporto. Sérgio Moro, ele estava lá nesse aeroporto. Ele iria daquele local, viajar para um outro lugar. E naquela ocasião, 30 de março de 2017, o então deputado federal Jair Bolsonaro encontra Sérgio Moro lá no aeroporto e se dirige até ele para cumprimentar o chamado herói nacional. E daí acontece uma situação esquisita. Sérgio Moro, ele simplesmente olhou para aquele homem que estava indo até ele para cumprimentá-lo. Ele olhou e simplesmente foi embora. Ele ignorou por completo aquele que viria a ser o futuro presidente do nosso país. Você acabou de ser ignorado. Você foi cumprimentar uma pessoa que é conhecido naquela ocasião em todo o país, é considerado um herói, e você simplesmente foi ignorado por essa pessoa. Você acha isso normal? E eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte detalhe, meu amigo. Jair Bolsonaro, ele foi até o juiz Sérgio Moro, que estava lá naquele canto. Esse detalhe ele é muito importante. Ele foi até lá
para cumprimentar o então juiz, o herói nacional, o chamado Sérgio Moro, e foi completamente ignorado por esse juiz. Você acha isso normal, aceitável? Dias atrás aconteceu aquela sabatina para interrogar dinossauro. Eu já fiz 2 vídeos aqui a respeito, porque dinossauro ele teve o seu nome remetido lá para o Senado, porque Lula queria que ele se tornasse sinistro lá daquela coisa, o tal de STF, mandou para lá, e o ritual diz que você deve interrogar o cara, sabatina, enfim, entenda do jeito que você quiser, e foi isso que aconteceu com o dinossauro. E daí, nessa ocasião, o que chamou muito a atenção do país foi o comportamento de Sérgio Moro. Porque Sérgio Moro, no momento em que ele viu o dinossauro lá, sentado na cadeira ultra mega reforçada dele, porque para você arranjar uma cadeira para dinossauro, não pode ser uma cadeira comum, uma cadeira qualquer, tem que ser uma cadeira muito ultra reforçada para conseguir aquela cadeira segurar aquelas toneladas que pesa dinossauro. E aí, Sérgio Moro foi lá abraçar dinossauro. Sérgio Moro foi lá, disse que ele era um cara educado, né? Eu sou educado, eu vim fazer aqui uma cordialidade, eu vi aqui Vossa Excelência, e não sei o que lá, que eu tenho uma simpatia enorme por dinossauro. Pera aí, dinossauro, deixa eu dar um abraço em você, e abraçou o dinossauro. Daqui a pouco ele foi flagrado, saiu diversos vídeos e fotos dele, ele caindo na gargalhada, relinchando de felicidade. Aí ele disse, não, porque dinossauro é um grande contador de piada, e ele contou piada aqui pra mim, e eu não resisti, eu comecei a relinchar de felicidade. Só que, diferente do que eu falei minutos atrás, fazendo um corte lá no aeroporto, Jair Bolsonaro, o então deputado, foi até o encontro de Sérgio Moro, juiz, foi falar com ele, um aperto de mão, um cumprimento, um oi, tudo certo com você, cara, te admiro, enfim. E ele recebeu simplesmente uma indiferença por parte de Sérgio Moro. Frieza, indiferença, tô nem aí, ele deu de ombros. Quem é esse cara? E simplesmente ele não falou absolutamente nada. Agora, dias atrás, quando ele viu o dinossauro, esse patife vagabundo, esse corrupto, Sérgio Moro praticamente sentou no colo de dinossauro. E ele disse que não, porque eu sou um cara civilizado, eu sou um cara educado, eu sou um cara moral, eu sou um verdadeiro nobre cavalheiro inglês, e fui lá falar com o dinossauro, porque dinossauro, excelência, ele tá aqui e tal. A atitude dele foi completamente 1500% o oposto do que ele havia feito lá no aeroporto. Porque lá no aeroporto o deputado foi até ele, e agora ele foi até dinossauro. Não foi dinossauro chamou ele, chegar aí, Sérgio Moro, eu tenho uma simpatia legal por você, você é um cara moral pra caramba, você colocou na jaula o meu chefe, bom pra cacete, isso que você fez lá 3 anos atrás, eu gostei pra caralho. Não. Dinossauro estava lá, repito, sentado lá, acomodado lá na poltrona dele, extra reforçada, e Sérgio Moro foi lá para cumprimentar alegremente, festivamente, dinossauro. Na minha opinião, existe 2 coisas que arruinam um homem. Uma é a vaidade
e a outra é a covardia. Valeria um vídeo só para tratar desses dois temas, falar de covardia e falar de vaidade. Sérgio Louro, ele saiu daquela condição de combatente, de alguém que estava prendendo corrupto, de alguém que havia quebrado a mística de que prisão, jaula, é apenas para negro, favelado, prostituta, enfim. E agora a prisão ela estava sendo ocupada por colarinho branco, por poderosos e assim por diante. Só que Sérgio Louro, com o passar do tempo, ele começou a demonstrar uma coisa que, para quem tem caráter mesmo, essa coisa ela incomoda muito, que é a covardia. Mais tarde, quando ele fez parte do governo, no pior momento aqui do nosso país e no planeta de um modo geral, aquela época lá de Covid, lembra aquela chateação, lockdown, fica em casa, economia, a gente vê depois, lembra dessa fase? Lembra que diversas pessoas estavam até sendo presas, se elas estivessem aqui no meio da praça, em um local aberto aqui como esse, a pessoa era presa, levava surra, algemado, não interessava quem foi. Lembra dessa fase? Sérgio Louro, ele era o ministro da Justiça aqui no nosso país. E ele viu tudo isso assim. Ele olhou todos aqueles absurdos, aquelas situações ruins acontecendo embaixo do nariz dele, e ele simplesmente não fez nada. Ou melhor, ele fez um ato de covardia. Ele simplesmente resolveu jogar tudo para cima e saiu dizendo que Bolsonaro não vale nada, que Bolsonaro é um vagabundo, que e tal. Aquela pessoa que lá no passado, em 2017, ele ia lá no aeroporto, agora era o chefe dele, e ele simplesmente jogou para lá e disse: não, esse cara aí não vale nada, esse cara é isso e aquilo, eu vou sair aqui desse governo, e saiu atirando para todos os lados. Ou seja, quando a gente analisa bem a situação de Sérgio Louro, nós percebemos esse traço incomodativo da falta de coragem, e se sobressai nele a covardia. E covardia é uma coisa assim muito ruim, porque a covardia ela está ligada intimamente com a falta de confiança. Você não tem como confiar em uma pessoa que é covarde. Você vai confiar em um covarde? Por exemplo, imagine se você tivesse que contratar uma pessoa, um segurança, para cuidar da sua família, da sua casa, do seu patrimônio. Você iria contratar um covarde que ao primeiro susto, um vento que passa aqui, um negocinho, o cara já está tremendo de medo, já está lá com a pata tremendo, assustado, o olho arregalado, não, estou com medo. Você ia contratar um covarde para cuidar da sua família ou do seu patrimônio? Você sabe qual é a resposta. Só que quando não há um perigo evidente e a pessoa é covarde, isso denota ainda mais a falta de caráter dessa pessoa. E isso é gravíssimo. E Sérgio Louro, ele foi esse gigantesco covarde. Diante da repercussão negativa da atitude dele em ter ido lá abraçar dinossauro, quase sentar no colo de dinossauro, de ficar lá relinchando porque, segundo ele, dinossauro contou piada pra ele e ele achou engraçado demais. Ele disse que ele foi um gesto de cordialidade. Não, eu sou educado pra caramba e tal, e não sei o que lá, e eu sou cordial, foi um gesto de gentileza e tal. E aí, Sérgio Louro, nessa ocasião, ele deu mais uma amostra de quão covarde ele é. Porque ele poderia ter dito assim: olha,
de fato, eu errei. Um cara, quando ele é homem, ele tem caráter, ele diz, não, eu errei. Só abrir aqui um parêntese o seguinte, meu amigo. Quando eu falo aqui homem, eu não estou falando de sexo. Ah, eu comi um monte de mulher, 350, 500 mulheres, eu não estou falando disso, eu não estou falando de sexo. Quando eu falo homem, eu estou falando de caráter, de retidão, de honra, de confiança, nesse sentido. E aí Sérgio Louro, ao invés de ser homem, ele foi mais uma vez covarde. Não, rapaz, é porque eu não concordo aí com esse governo, eu sou um crítico, eu não sei o que lá e tal. Aquela argumentação fragilizada, fraca, insonsa, sabe? Aquela comida sem sal que não desce, que ninguém simpatiza. Ele foi desse jeito. Eu errei mesmo, cara, eu errei. Era pra eu ter criticado, não era pra eu ter ido lá falar com o dinossauro, simpatizar com ele, rir, relinchar da piadinha que o dinossauro contou. Não é hora de eu dizer que eu sou um nobre cavalheiro inglês e fui lá simpatizar com o cara. Afinal de contas, caso Sérgio Louro ele não esteja mais lembrando, o patrão de dinossauro é um ladrão, é um vagabundo, é um patife, é um bandido e que sentou-se lá no banco dos réus na frente dele para que ele interrogasse e depois condenasse o cara. E agora, ele no mais atroz, vergonhoso show de covardia que não é possível, cara, um ser humano conseguir descer tanto, descer a esse nível. O cara que um dia foi consagrado e censado como sendo herói do nosso país, agora é um trapo, é um farrapo, é um desenho lá mal terminado, um esboço daquilo que foi um dia apontado como sendo herói. Agora ele estava lá tentando desesperadamente e covardemente, e ele que ama tanto essa coisa de biografia, tentando mais uma vez salvar essa desgreta, essa coisa que ele tanto valoriza, essa tal de biografia. A última imagem que nós temos do antigo herói, do salvador do país, do combatente da corrupção, Sérgio Louro, foi o cara que estava ali sentado no colo de dinossauro, ouvindo piada e relinchando de felicidade. A biografia de Sérgio Louro com certeza agradece e agradece muito. Muito bem, meu amigo, é o seguinte, o nosso vídeo de hoje está concluído. Gostou aí da nossa conversa, entendeu bem o nosso tema de hoje? É o seguinte, hoje é sexta-feira, então perfeito final de semana para você, é o que eu já vou te desejar. Amanhã sábado, depois domingo, na segunda-feira já é Natal. Já vou aproveitar também para te desejar um excelente, um perfeito Natal para você e para a sua família. Enfim, tudo de bom. Dá aí uma força, se inscreva caso você não seja inscrito, pode deixar sua opinião, seu comentário, enfim. Ok? Tudo combinado, tudo certinho. Hoje, por sinal, uma ótima sexta-feira, temperatura super agradável. Até o nosso próximo encontro. Ótimo Natal para você. Valeu, até mais.